Então, gente, desde os primeiros vídeos, eu venho falando aqui pra vocês que eu e minha esposa, a gente trocou de cidade, né? Pra começar a vida do zero. Que eu precisei vender tudo que a gente tinha. E que hoje a gente tá morando em apenas uma peça, com as 3 crianças. Mas eu nunca falei o motivo. Eu nunca, expliquei o que de fato aconteceu pra gente sair daqui pra parar aqui, né? Então, nesse vídeo eu vou tá contando pra vocês o que de fato aconteceu, né? E tá resumindo a minha vida assim com mais detalhes. Pra quem já acompanha o canal aqui vai perceber que esse vídeo vai estar um pouco diferente dos outros. Esse vídeo vai estar melhor editado, né? Eu vou falando aqui os acontecimentos e eu vou colocando as imagens, né, para fazer mais sentido para vocês. Porque normalmente eu gosto só de ligar a câmera e ir falando. Eu acho que assim, sem edição, um vídeo mais cru, eu acho que ele conecta mais, né? Mas esse vídeo vai ser sem roteiro. Tô sem roteiro nenhum, eu vou só falando o que vier na cabeça. Isso é até ruim, né? Porque a gente acaba esquecendo de partes fundamentais da história. Mas a minha esposa, ela tá aqui atrás da câmera e ela vai me ajudando, né? Ela vai... Fica aí pra aí, filha, senão vai dar sombra aqui no vídeo, tá? Mas enfim, vamos lá. O ano era 2020. Eu já tava ganhando algum dinheiro, né? Cortando cabelo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás. Eu acho que é Apenas Comece o título do vídeo. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo aqui. E nesse vídeo eu explico detalhadamente assim como foi meu começo, né, na área da barbearia. Como foi meu primeiro contato com a máquina de cortar cabelo, como eu comecei a cortar. É bem interessante, eu vou deixar para vocês aqui. Mas nesse vídeo eu vou partir do ponto que eu já cortava cabelo até aqui. O ano era 2020, já estava ganhando dinheiro com cabelo, então eu resolvi que eu ia abrir uma barbearia. Então eu comentei com os caras que eu trabalhava, na época eu trabalhava com obra, os caras meio que desacreditados, folgaram em mim. Aquela história assim que tu ri, em desconforto, sabe, envergonhado. Cheguei em casa e falei pra minha esposa, vamos abrir uma barbearia. Desde aquele dia, toda semana que eu recebia, eu comprava alguma coisa de barbearia. Uma semana uma bancada, uma recepção. E esse trajeto foi por 9 meses, ou 10 meses, não tô bem lembrado. Mas por um tempo, assim, abrir a porta da minha casa, era uma barbearia que tinha ali dentro, né? Então eu precisava de um ponto. Aí teve um dia que a minha esposa e a minha mãe foram no mercado, meu irmão foi junto. E eles passaram por um ponto, né, por um ponto de comércio, e eu já tinha comentado com meu irmão que eu achava interessante aquele ponto. E meu irmão sempre foi cara de pau, né? Chamou o cara ali, pediu o contato e me passou. Então assim eu consegui o contato do rapaz ali, dono da loja. Então eu falei com o rapaz, fui até a loja olhar a loja, fazia uns 3 anos que ele não logava pra ninguém, tava toda destruída, cheia de arremate pra fazer nas paredes, igual, igual tá aqui em casa. Aí. Hã? Mostra. Hã? Não, não precisa mostrar. Mas igual tá aqui em casa, aqui, um pouco pior, inclusive. E aí eu falei com o rapaz no telefone, né? Marquei de ir lá ver, fui lá ver, eu e minha esposa. E na época, isso em 2020, ele queria 630 o aluguel. R$ 600 a loja, mais 30 a taxa de água, né? E a luz ia ser no nosso nome. Eu apertei a mão dele e falei pra ele, daqui a um mês eu tô aqui. Ele queria 2 meses de calção, né? Então ia dar 1.260. Cara, eu sei que esse mês foi complicado. Eu trabalhei tipo bicho o mês inteiro. Eu trabalhava de segunda a sexta, né, na obra, fazia hora extra. E sábado e domingo eu trabalhava com um rapaz que ele tinha um sítio e ele criava porco, gado, né, ele vendia a carne dos animais. Então eu trabalhava para ele sábado e domingo. Eu limpava cocô de porco. Trabalhava dentro do chiqueiro limpando cocô de porco e ajudava ele a matar bicho, matar porco, matar ovelha, né, para vender a carne. Chegava em casa fedendo. Chegava em casa daquele jeito, né? E isso foi o mês inteiro. Eu sei que passou um mês certinho. Eu tinha 1.260 para alugar a loja, né? Então, eu e minha esposa entramos para dentro da loja. E eu e ela sozinho. Eu trabalhava de segunda a sexta, trabalhava até 5 horas, chegava em casa, tomava um banho, eu e ela ia para a loja para arrumar, né? Eu dava os arremates, ela pintava. E dia 13 de novembro de 2020, a gente estava inaugurando a barbearia Estúdio Califa, né? Foi com muito sacrifício. Mas que lembrança boa, né? A gente pensando assim, agora, vai, que tempo bom. A gente inaugurou a barbearia em 2020. E a gente começou assim, sem muito recurso, com o básico do básico. Eu tinha na época uma máquina da Mundial. Vocês que não entendem de corte, vocês não vão pegar, né?
Mas essa máquina aí, ela não tem como fazer um degradê, um corte da atualidade. Então ela é uma máquina muito, mas muito ruim. Então, uma semana antes de eu inaugurar a barbearia, eu anunciei ela no Marketplace e consegui trocar essa máquina e mais o meu celular por uma máquina profissional e uma tesoura. Foi assim que eu abri a barbearia, com uma máquina profissional, uma tesoura e fé em Deus. Né? E todo dia que eu subia pra barbearia, eu passava no mercado e comprava uma gilete para cortar. Era assim que eu fazia. Até conseguir fornecedores e tudo mais. E na época eu me lembro que eu achava que eu sabia cortar cabelo, né? Mas todo dia, antes de ir pra barbearia, eu ainda olhava uns vídeos de corte, e assim que eu comecei. E fomos indo, fomos indo. Um ano depois, em 2021, né, com muito esforço, muita dedicação, né? Eu me lembro que eu chegava em casa, assim, era o dia inteiro vídeo no YouTube de como cortar cabelo. Comecei a ficar louco, assim, por essa área da barbearia. Um ano depois, eu me formei em instrutor de barbeiro. Me formei instrutor de barbeiro. Eu não falei, mas barbeirei Estúdio Califa é por causa do cantor Wiz Khalifa. Eu não sou nem um pouco fã, não escuto música americana, mas na época eu usava um cabelo bem grande, assim, uma mecha no cabelo, e falavam que eu parecia o cara. Né? Aí, por causa de marketing, o meu apelido é Bambam. Na minha família todo mundo me conhece por Bambam. Então, por causa do marketing, eu pensei, eu ia botar Bambam Cortes. Mas tu bota Bambam, aparece o Kleber Bambam, aparece Bambam, não sei da onde. E o Wiz Khalifa, aparecia o Wiz Khalifa, aparecia a Mia Khalifa e aparecia a Barbearia Estúdio Khalifa. Então, por causa do marketing, eu botei Barbearia Estúdio Khalifa. Né, mas onde é que eu tava? Um ano depois, eu me formei instrutor de barbeiro. E, cara, eu fiquei muito bom no corte, muito bom mesmo. No corte e no marketing. Então, eu divulgava bastante a barbearia, fazia uns cortes bem artísticos, desenho. Passou um tempo, eu virei referência daquela área ali. Né? A gente alugou um ponto bem numa avenida bem movimentada. E um tempo depois, eu era a referência do bairro ali, onde a gente morava. Meu corte ali era o corte mais caro do bairro. Na época, isso lá, 5 anos atrás, já era R$ 30, coisa que eles estão cobrando hoje. E a minha esposa, ela é transista, né? Então a gente entrou pra loja, eu cortando cabelo, ela fazendo os tranços. E nessa época a gente tinha uma filha, né, pequena, minha filha tinha 1 ano, a Heloísa, que é a nossa filha mais velha. Tinha dias que ela tinha a trança marcada, ela tinha que levar a Heloísa pro salão, era um sacrifício, assim. A Heloísa ficava no carrinho, às vezes a Heloísa ficava correndo por dentro da barbearia, né? Mas foi muito bacana. Isso em 2021. Em 2022, eu já era referência naquela área. Meus vídeos estavam bombando no Instagram. Eu tinha vídeo com 30 mil visualizações no Instagram. Eu sempre gostei bastante de fazer ação social. Né? Então eu ia pra rua cortar o cabelo dos moradores de rua. Eu ajudava os mais necessitados. É uma coisa que sempre me fez bem, assim, sabe? Então meus vídeos estavam bombando no Instagram. Eu sendo referência naquele local. Né? Todo mundo sabia quem era o Califa. A gente alugou um apartamento, eu e minha esposa, né? Num lugar bem bom, uma segurança bem boa. A gente alugou um apartamento. Compramos um carro. Nossa segunda filha nasceu. Olha aí, só benção, né? Então, quando a gente tava assim, ó, na melhor fase da nossa vida, lá em cima. Bem no dia que a gente se mudou. Bem no dia que a gente se mudou, minha filha nasceu. É, Sim, a gente largou a mudança, foi pro larguei uma hospital. mudança, fomos pro hospital, minha filha nasceu. Olha que benção. Então, quando eu tava na melhor fase, ia ser pai pela segunda vez, compramos carro, ah, Apartamento. apartamento, tudo dando certo. Fui jogar um futebol, tô indo buscar minhas filhas, me acidentei. E nesse meu acidente, eu tava sem cinto de segurança, um acidente bem feio. Eu quebrei o nariz, abri o joelho, desloquei o joelho, fiquei com o corpo todo dolorido. E meu carro deu perca total. Perca total, não teve mais conserto. Isso foi em outubro de 2022, desculpa. Em outubro de 2022 me acidentei. Passou outubro, novembro de 2022, eu voltei a trabalhar. Né, no início de novembro, dia 1º de novembro, eu voltei a trabalhar. Todo errado. Passou dia 2, dia 3, dia que tava completando 2 anos da barbearia. Eu lembro que eu fui pra barbearia com o astral lá em cima, né? Assim, era um dia mágico, né? 2 anos de barbearia, o negócio deu certo, começou com muito sacrifício e deu certo. E de fato estava dando certo até aquele momento, né? Cortando muito cabelo. Chegou às 7h30 da noite, eu cortando um cabelo de um cliente, mais duas clientes sentadas esperando.
Entrou 3 caras na barbearia, um deles com uma faca na mão, e deram voz de assalto ali, né? Foi um momento bem complicado, assim. O cara, ele tava cheirado, assim, completamente drogado. Ele gritava, eu baixava a cabeça, não queria nem olhar nos olhos dele, né? Porque eu tenho um monte de tatuagem. Pode achar que o cara é envolvido com alguma coisa assim. Mas, enfim, ele mandou eu pra dentro do banheiro, eu e mais um cliente, fechou a porta, e ficou as 2 clientes que estavam na loja. Eles baixaram a cortina da barbearia, e ali eu só escutava, não enxergava nada, só escutava. Eles mexendo, revirando tudo. Aí um deles foi na porta da barbearia e me pediu a chave, pegou a chave da barbearia, trancou a gente dentro e saiu. Né? Depois que eu vi que eles fugiram, eu abri a porta do banheiro, eu saí, aí eu me deparei com aquela cena. A barbearia toda desarrumada, recepção deitada no chão. Eu escondi às vezes dinheiro embaixo ali. Inclusive acho que foi fita dada isso aí, era alguém que cortava ali comigo. Recepção virada, tudo revirado. Levaram as bebidas que eu tinha dentro da geladeira. Levaram todas as bebidas, dinheiro, meu celular dos 3 clientes que estavam na hora. Foi esse um momento bem complicado. Trancaram a barbearia, eu tive que arrombar. Aí eu tive que gastar com chave, miolo, tudo. Foi assim um inferno, né? Isso foi dia 3 de novembro de 2022. O dia que tava completando 2 anos de barbearia. Salve rapaziada, bom dia pra todos. Passando aí muito triste, quase sem força pra comunicar a vocês que ontem, dia que tava completando 2 anos que eu abri a barbearia, a gente foi assaltado. Entraram 3 caras na barbearia, um deles metendo terror, e levaram tudo que vocês possam imaginar de dentro da barbearia. Só de maquinário eu perdi uns 3 mil reais. Levaram todas as minhas máquinas, levaram meu celular, minhas contas, tudo ali. Levaram todo o meu dinheiro da minha casa. Volta a história. Esqueci de falar. Eu tinha feito um empréstimo no banco. Tinha feito um empréstimo no banco em outubro. Em outubro, mês que eu perdi o carro. Fiz um empréstimo no banco de 10 mil para pagar 22 mil. Toquei os 22 mil pra dentro da barbearia. Botei porta de vidro na barbearia. Comprei os maquinários tudo novo. Gastei uns 13.500, eu acho, só de máquina de barbeiro. Gastei em máquina, botei porta de vidro, envelopei a geladeira, assim, ó, ficou top, deixei top o lugar. Os caras foram lá, me roubaram tudo, tive um prejuízo gigantesco, né? Tive que trocar miolo da porta, tive que comprar máquina de barbeiro, tudo de novo. E eu tinha que pagar 22 mil pro banco. Então, nisso aí eu quebrei total. Fiquei sem pagar aluguel. Assim, ó, foi um inferno. Aí nisso eu atrasei as parcelas do banco, né? Que eu tinha feito. Rapaziada, eu vou esquecendo aqui, porque, como eu falei, eu prefiro gravar sem roteiro, porque eu acho que fica mais natural, mais verdadeiro. Né? Então minha esposa vai me lembrando e eu vou voltando aqui. Atrasei prestação de empréstimo, não paguei aluguel, fiquei sem máquina para trabalhar, por isso que eu fiquei esses dias sem trabalhar. Passou dezembro, em janeiro eu tô trabalhando normal, né? Janeiro é um mês pra barbearia bem complicado, né? Pra gente eu que tinha barbearia em Porto Alegre. Janeiro é um mês bem complicado porque o pessoal todo vai para o litoral. E então tu tem muito menos cliente do que no ano inteiro. É um mês bem complicado. Então já tava sendo difícil, né? Tava contando ali os dinheirinhos para pagar o aluguel. Fechei a barbearia, tô subindo para casa. Tem um carro parado, com a porta aberta. E eu nem me liguei, então continuei subindo. Aí escuto o passo atrás de mim, quando eu olho, vem 2 rapazes correndo, um deles me chuta, eu caio no chão. Eles pegam meu celular, o outro me chutou, eu deitado. Pegaram meu celular, minha carteira, entraram no carro e fugiram. Eu tinha comprado um celular um mês antes, assim, comprei, não, 2 meses antes, eu comprei em novembro. Passou dezembro, em janeiro me roubaram o celular de novo. Então toda aquela história de eu comprar celular, tudo de novo. Isso em dezembro. E já tava muito ruim de eu pagar o aluguel. Me roubaram o dinheiro que eu tinha, o celular que eu tinha para entrar em contato com o cliente. Atrasei de novo o aluguel da barbearia, aí, empréstimo com o banco, a mesma história de novo. Isso em janeiro. Fevereiro, a mesma coisa. Por incrível que pareça, foi 3 meses assim seguido, né, que eu fui assaltado. Lembra do último mês que assaltaram? Fala aí. Lembro. Não Eu lembra? tô com mais. A minha esposa ela tem vergonha até de falar. Mas o último Não, mês, pior que eu não tô, eu só tava que. cortando o cabelo. E minha esposa tá sentada na barbearia me esperando. Era umas 9 horas já, né? O horário que eu tinha que fechar. Minha esposa dizendo, vamos embora, vamos embora. Né, eu atendendo o último cliente.
A minha esposa tava com a minha filha mais nova, essa que eu falei que tava pra nascer, né? Tava com ela nos braços. E a minha filha mais velha tava com 2 anos. Tava correndo pela barbearia. Aí entrou o rapaz, né? Ele perguntou pra mim, tem câmera aqui? E eu falei, não. Tinha câmera, mas ela não tava instalada. Aí ele só levantou a camisa assim e tava armado. Quando ele entrou, eu já vi que era assalto. Né? Daí ele pegou e eu tava na recepção. Ele olhou assim, né, por cima, assim, o dinheiro que tinha dentro, me pediu o dinheiro. Perguntou, é tua esposa? Eu falei, é. Ele viu minha esposa, meus filhos. O cara foi ter tranquilo. Bandido tri gente boa, assim, tri camarada. Ah, aí eu ainda falei pra ele, cara, foi assaltado faz um mês. Deixa só meu celular pra mim, por favor. Eu tenho que trabalhar. E eu tinha, acho que uns R$ 60 em dinheiro. Ele falou, só tem isso? Eu falei, só isso. E por incrível que pareça, o cara não levou meu celular. Eu pedi pra ele, né, deixar ele, ainda deixou. Honesto? É, bandido tri gente boa. Até pra convidar pra tomar uma cerveja. Aí foi o terceiro assalto. Só que nisso eu já tava sem psicológico pra trabalhar. Eu não conseguia trabalhar. Eu ia trabalhar, minha esposa também ficava apreensiva em casa. Ficava com medo. Qualquer cliente que entrasse que eu não conhecia, que já não tinha acordado comigo, eu já atendia mal. Né? Eu não conseguia conversar, já com medo, assim, pensando que era assalto. Eu lembro que qualquer coisinha que a gente via no chão, a gente achava que era um sinal. Lembra? Hã? Qualquer coisinha que a gente via na frente da barbearia, a gente achava que era um sinal. Exatamente, a gente Do tava. cigarro, lembra? Assim. Ah, foi assim, ó, foi um inferno nessa época. Então eu já não tinha psicológico pra trabalhar. Eu já não conseguia ficar tranquilo naquele local. Pra mim, aquilo ali já era um inferno. Aquela barbearia que a gente tanto lutou pra conquistar, que a gente demorou muito tempo, que a gente abriu com muito amor. Naquele momento eu já não conseguia ficar dentro daquele local. Né? Então a gente atrasou apartamento, a gente atrasou empréstimo, ficamos sem máquina, eu não conseguia mais trabalhar. E depois desse terceiro assalto ali, eu resolvi que eu ia fechar a barbearia. Tinha uma casa pra alugar do lado da barbearia. Eu falei com o rapaz, aluguei a casa do lado da barbearia e falei pro rapaz do apartamento que a gente ia entregar o apartamento. E tinha contrato, então deu quebra de contrato. Mais um inferno, mais um monte de coisa pra resolver. E nisso eu ia me endividando. Me endividando com o banco, me endividando com o rapaz. E esse empréstimo do banco, eu precisava de um fiador para fazer. Foi um amigo meu que ele é eletricista, ele tem uma empresa de eletricista. Atrasei o terceiro mês do empréstimo, começaram a ligar pro cara, trancaram o CNPJ do cara. Aí pensa, mais um inferno na minha vida, o cara me ligando toda hora, me ligando e me xingando e com razão, né? Era a empresa dele. E nisso minha cabeça já tava aqui, ó, era um turbilhão de coisa na minha cabeça. É criança em casa, né? Tem que comprar comida para casa, tem que pagar conta, tem que pagar aquilo. A minha esposa sempre me ajuda, é bom enfatizar aqui no vídeo aqui, né? Mas é muita coisa assim pra uma pessoa, né? O cara me ligando, me cobrando. Qual foi a alternativa que eu tive para pagar esses 3 meses que estavam atrasados? Tive que recorrer a um agiota. Né? Aí foi a primeira vez que eu tive contato com a agiota. Né? Eu peguei 5 mil com a agiota para pagar 50%, pagar 7,5 mil em um mês. Aí foi assim, peguei o dinheiro com a agiota e dentro de um mês eu não tinha os 7,5 mil, tinha que dar 2,5 para pagar, para renovar. Paguei 2,5. No outro mês tem que dar 7,5. Se não tiver 7,5, tem que dar 2,5 para renovar. E assim vai indo. Eu fui me embolando, me embolando, me embolando. E nisso eu aluguei a casa, né? Do lado da barbearia. Então todos os meus clientes que iam na barbearia iam nessa casa cortar o cabelo. Né? Avisei todos os meus clientes que eu tava ali agora. Isso em 2023, né? Foi estado em 2022, final de 2022. Em 2023 tava cortando aí. Cortando o cabelo, cortando o cabelo. Aí eu trabalhava, não tinha hora. Se o cliente queria cortar 10 horas da noite, fosse cliente que já era meu cliente, eu atendia. 10 horas da noite, 11 horas da noite, domingo. Então, deixava a família. Falou que montou um espaço numa peça? Nessa casa que eu aluguei, a gente morava nessa casa. Tinha a cozinha ela tinha peça, é uma porta pra rua. Então nessa cozinha eu montei a barbearia. Tem duas portas, né? Uma que saía Ela pra tinha dentro, uma porta pra rua e uma porta pra dentro de casa. Nessa cozinha eu montei a barbearia. Botei um espelho, botei bancada, botei minha cadeira, tirei os negócios tudo da barbearia que eu tinha e botei ali. Né? O que sobrou? Tu diz? O que sobrou.
E na sala, eu fiz sala e cozinha. Né? Então ali eu atendia de domingo a domingo, qualquer hora que tinha, porque eu tinha que pagar a conta, eu tinha que pagar empréstimo, eu tinha que pagar contrato do apartamento, O né? Uber, o carro pra levar ela pra Carro para levar escolinha. minha filha pra escolinha, era muita coisa. Então eu fiquei. Isso foi em março, a gente foi pra lá em março, né? Fevereiro foi Foi, assaltado, isso. em março a gente tava lá. Trabalhando, trabalhando e pagando isso e aquilo. Aí tinha um cliente meu que ele ia cortar comigo e ele sempre me admirou, meu jeito de ser, né? Responsável, profissional. Teve um dia que ele fez uma proposta pra mim de entrar com uma sociedade. Ele viu o ponto bem bom. Ele ia entrar com capital e eu ia entrar com a marca e com a mão de obra. Né? Concordamos. Eu já estava um ano já trabalhando, juntando uma grana. Eu tinha um dinheiro para investir, ele tinha outro dinheiro para investir. A gente foi pro local e abrimos a segunda unidade da barbearia Estúdio Califa. Essa unidade a gente abriu no final de 2023. E, cara, foi top. Essa barbearia foi top. Né? A gente abriu num lugar muito movimentado, bem na frente do mercado, muita gente passava ali. Então, nesse local, eu já consegui abrir com 2 barbeiros colaborador. Então, nessa época, era eu, mais 2 barbeiros colaborador e mais a minha esposa trabalhando. E, cara, foi uma época assim muito boa. Ô irmão, só agradecer, só agradeço mesmo, ó. Um atendimento assim, ó, fora do comum. Eu vou te, ó, fazia horas que eu não dava tanta risada, né, irmão? Recepção com pastelzinho, refrizinho bem gelado, meu. Ó, vocês são os únicos, vou dizer pra ti. Ó, de verdade mesmo, meu, espaço assim, ó. Não tem, ó, fiquei de boca aberta. Meu, muito tri mesmo, muito bonito, ó. Parabéns, meu, parabéns pelo atendimento, obrigado pela resenha aí. E, só agradecer mesmo. Já era, agora tamo junto. Voltar da praia, eu vou cortar com esse negão, ver se ele corta cabelo mesmo. Não levei muita fé, mas vou dar uma moral pra ele. Mas eu já tava com muita dívida do passado. Muita. E nesse tempo era muita dívida mesmo. Né? Então, pra quitar essas dívidas, e toda semana eu tinha que pagar os barbeiros colaborador, tinha que pagar o meu sócio, né? E tinha que pagar as minhas contas do passado. Então, para as pessoas que vinham de fora, eu tava rico. O Califa tá rico. Era muito cliente que entrava na barbearia, era minha esposa fazendo trança. As pessoas viam o dinheiro que entrava, mas não viam o dinheiro que saía, entendeu? Então as pessoas viam a barbearia lotada, lotada, lotada. Mas não viam o sacrifício que a gente fazia em casa, né? Coisa que só eu e minha esposa sabia. Né? Nessa época, assim, a gente passou, eu acho, pelo pior momento da nossa vida, assim. A gente ficou assim, ó, bem dizer, o ano inteiro, comendo só bife empanado. A gente não sabia o que era comer uma galinha, que é uma coisa mais barata que tem. A gente não sabia o que era comer uma galinha. A gente comia galinha quando a gente tava muito bem. Não sabia o que era comer uma carne. A gente comia só bife empanado de salsicha. Né? Essa época aí foi uma... E ovo. Essa época foi uma época Miojo. bem complicada. Miojo. A gente colocava água no leite das gurias na hora de tomar mamar. Né? A gente comprava um leite, esse leite tem que dar para hoje e para amanhã. Então a gente pegava, servia metade de leite, mais um pouco de água. E foi uma parte assim bem complicada, sabe? Aí eu trabalhava pra caramba, chegava em casa tarde da noite, porque tinha que trabalhar. E devido às contas nunca tinha dinheiro, né? E problema financeiro acaba afetando, né, na família. Né? Porque eu trabalhava, eu saía de casa 8 horas da manhã, voltava às vezes 11 horas da noite sem dinheiro em casa. Né? E a gente só comia literalmente isso. Miojo, bife empanado e salsicha. Né? Então foi uma época assim bem conturbada. Eu e minha esposa a gente começou a discutir bastante. Foi bem aquela crise dos 5 anos. Né? Todo mundo fala da crise dos 5 anos, foi dito e feito. Né? E minha esposa discutia demais, a gente não conseguia. A gente era dois estranhos na mesma casa. Né? A gente ficava no mesmo local, mas não tinha aquele diálogo. Não. Então, nessa época a gente resolveu se separar. A minha esposa foi para casa da mãe dela, eu fiquei sozinho em casa. Ela levou as 2 filhas, né, que para mim, todo mundo que me conhece sabe, meus bem mais precioso que eu tenho na minha vida é minhas filhas. Né? Eu posso ter falhado como marido, ter falhado como filho, como um amigo, mas, cara, pai, eu sou um excelente pai. Eu tive, eu tive um professor, né? Meu pai foi um ótimo pai pra gente também. Então, quando a minha esposa foi com as minhas filhas pra casa da mãe dela, ali tirou um pedaço de mim, né? Então, era uma época que eu trabalhava demais, não tinha dinheiro, estava longe da minha família, caí numa depressão,
Na época, tipo, eu nem percebia, mas hoje vendo de fora eu vejo que era uma depressão. Eu não tinha ânimo pra levantar da cama, eu não queria trabalhar e chorava, só chorava, 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 chorava. Foi assim um momento bem complicado. Me afoguei no álcool, né? Eu já tinha algum tempo atrás um problema com álcool, sempre gostei de tomar um cerveja, kit, né? A gurizada gosta de kit. Nunca fumei cigarro na minha vida, nunca fumei maconha, né? Eu sei que é bem normal aí. Mas o álcool sempre foi um problema pra mim, né? E nessa época foi a época que eu mais me atirei assim, na cachaça. Então, o pouco dinheiro que eu fazia, eu gastava com cachaça, né? Foi bem complicado. Passou um tempo, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente reatamos, voltou, nossa família, melhorei, seguimos juntos de novo, eu e minha esposa, né, na mesma direção. Ela voltou pra barbearia fazendo trança, eu cortando cabelo, tava tudo certo, né? Aí descobrimos que a minha esposa tava grávida, né? Aí, graças a Deus, assim, foi o que voltou minha cabeça no lugar, né? Porque eu e minha esposa a gente se Nossa, separou, mas na verdade, você sabe como é que funciona, né? A gente vai pegar a filha, acaba ficando. Aí voltamos, a minha esposa engravidou de novo, nossa terceira filha. Aí foi quando eu voltei pro lugar, né? Voltei nós pro... dois. Nós dois voltamos assim com a cabeça no lugar, vamos focar, vamos pagar isso e aquilo. Só que nisso eu tinha conta já de 2 anos atrás, era muita dívida. A gente chegou a se endividar em papo de 40 mil. Com banco, agiota, com tudo. Teve um tempo, isso em 2024, né? Ano passado, que eu tava pagando. Ó, minha filha acordou. Ó, falando dela, essa aqui é a Helena. Teve um tempo, já em 2024, ano passado, que eu e minha esposa, a gente tava pagando R$ 300 por dia pra Jota. Aqui é os bastidores, ninguém vê. A minha esposa atrás e eu botando a filha na teta. A barbearia tava bombando. Então todo mundo ali de fora via, bah, ele tá. O Califa tá rico já. Só que fechava a semana, eu tinha que pagar 2 colaboradores, tinha que mandar o dinheiro do meu sócio e tinha que pagar a Jota. Eu tava pagando 300 pila por dia. E eu e meu sócio, a gente já não tava tendo um. A gente sempre se deu bem, mas a gente não tava tendo. Tava tendo divergências assim de opiniões, né? Ele pensava uma coisa, eu pensava outra. Né? Ele pensava no dinheiro, né? Colocar coisa na barbearia. Eu já pensava na marca em si. Tem coisa que não é bom pra marca, não atrai o público da marca, né? E isso tudo foi botando assim na minha cabeça, assim, cara, eu tô cansado disso tudo. Aí teve um dia que eu tava em casa, eu falei pra minha esposa. Foi do nada, assim, ó. Meu pai e minha mãe, eles foram morar no litoral, né? Aqui na praia, onde eu tô morando agora. Aí teve um dia que eu simplesmente falei pra minha esposa, vamos pra praia? Ela, como assim vamos pra praia? Falei do nada. Vamos pra praia. Sei lá, tô cansado dessa vida. Aí eu só entrei em contato com o meu sócio, né? Eu tinha a marca, ele tinha investido quase tudo. Falei pra ele que eu ia sair, né? Que eu ia sair, tirar a marca, ele podia ficar com o ponto, com os colaboradores. Eu não tinha cabeça pra isso. Então eu vendi tudo que eu tinha, né? O que eu e minha esposa ainda tinha de barbearia. Cadeira cara, tudo que a gente tinha caro a gente vendeu. Paguemos o que a gente conseguiu, né, dos agiota, e viemos pra cá, onde a gente tá. Com muita dívida ainda. Foi o que eu falei pra vocês no início do canal. Né? A gente tinha muita dívida lá no início do ano. A gente fez acordo com vários agiota. Então tinha agiota que eu devia 5 mil, me cobrou 10 mil pra pagar parcelado. Então desde o início do ano a gente tá pagando muita dívida. Né? A gente tava pagando até mês passado 1.500 por mês de dívida. Então, para vocês que acompanham o canal, que vocês sabem, né? Que eu tô trabalhando numa lancheria hoje em dia, né? Aqui onde eu tô trabalhando, o movimento de barbearia não é muito bom. E eu consegui serviço numa lancheria. Então, eu trabalho numa lancheria de noite e eu corto cabelo de manhã. Tô abrindo um local aqui de novo. Né? Mas lá na lancheria onde eu trabalho, eu ganho 1.500 por mês. E era isso que eu tava pagando por mês de conta. Então, todo o dinheiro de lá eu recebo e pago aqui. Não sobra nada pra gente.
Então o dinheiro que a gente sobrevive hoje é o dinheiro que a minha esposa ganha do auxílio das minhas filhas. E mais o que eu corto cabelo, minha esposa faz trança, assim a gente vai se virando, né? Mas é isso aí, rapaziada. Quer falar alguma coisa, amor? Eu esqueci alguma coisa que tu acha importante, interessante? Mano, eu acho que é isso. A gente tá aqui lutando, né? É isso, Temos agora a gente tá aqui. vários sonhos ainda pra conquistar. E o que me dá força é isso aqui, ó. Minhas filhas, minha esposa. Vou apresentar pra vocês minhas filhas. Essa aqui é a Helena. A rapinha? Essa aqui é a minha rapinha. Minha bolinha. Vem cá, Lula. Vem cá. Pega a tua irmã aqui. Senta ali. Essa aqui, fala o teu nome. Heloísa. Essa aqui é a Heloísa, né? Essa aqui é minha filha mais velha, a mais responsável. Que me ajuda bastante a Ela cuidar ajuda das a mãe manas. dela com as tarefas de casa. Ela ajuda a cuidar das irmãs delas. Ela tem apenas 5 anos, mas é uma criança assim muito inteligente. E ela é minha pagodeira, né, filha? Vocês não sabem, eu sou louco pro pagode, minha filha também. E eu vou apresentar pra vocês a minha terceira filha, a minha filha do meio, que é a Milena. Segunda. Ela tá dormindo já. Qual é teu nome? Heloísa. Acordou no colo do pai. Oi, Mica, vamos aparecer no vídeo do pai agora? Ela tá dormindo, essa aqui é a Milena. Deita ela, amor. Bota ela deitadinha, Deita tadinha. aqui, filha. Essa aqui é a Milena. Ela tem só 2 aninhos, Ela mas ela é tem 2 enorme. anos, mas é gigante. Essa é a Heloísa e essa é a Helena. Eu tenho 5 anos. A minha esposa, ela não gosta de aparecer. Eu vou botar algumas fotos nossas aqui. Ela é linda demais, não sei porque não gosta de aparecer. Eu que sou feio que nem o cão. Não é, né? Apareço toda hora. E é isso aí, rapaziada. Pede pra se inscreverem no canal, Lu. Se inscreve no canal. Então, se vocês chegaram até aqui, né, eu agradeço demais o tempo de vocês, né? A colaboração aqui no canal. Peço que assistam os vídeos antigos. Eu vou deixar o vídeo que eu menciono, como eu comecei a cortar cabelo, vou deixar aqui no card. E é isso aí. Agradeço demais vocês aqui. Obrigado pela atenção. E eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Tá? Tchau, Lolan. Tchau. Até o próximo vídeo.